tem um caminho lógico aí que é o seguinte, quando a gente fala do lugar do Holocausto, eu sei que ainda existem nazistas hoje, né? Mas não é igual naquela época. A gente também tem o que aconteceu em Chernobyl, mas Chernobyl não está funcionando. Você falou agora do 11 de setembro. Teve toda uma mudança no sistema aéreo, em como tudo acontece por causa do 11 de setembro. As consequências, né? Tudo aconteceu. No entanto, o que aconteceu aqui vai acontecer em Brumadinho e a mesma mineradora que causou o crime continua operando no mesmo lugar. Então é muito difícil falar que é uma homenagem ao lugar, à memória, se nada foi feito, inclusive as casas não foram entregues. Eu queria só colocar, antes de fechar, porque a gente falou muito em mineração, né? E é um ponto em que as coisas vão começar a se confundir de que tipo de turismo nós estamos falando, mas pegando o gancho do poder predatório da mineração, né? Ou seja, o caso do rompimento da barragem de Fundão, né? Então, em 2019, houve um bochicho enorme na cidade, entre os atingidos, com relação a uma suposta intenção de desapropriação do local do antigo Bento para se fazer um museu da lama, sob gestão da Renova, da Vale, BH Billiton, etc., né? E aquilo foi um negócio que arrumaram uma desculpa, não, vazou, era um cara que estava pensando nisso, mas não era bem isso, o Ministério Público não queria e tal, não sei o quê. Aí, de repente, o negócio morreu, murchou, veio a pandemia, ficou quieto, né? Mas nada impede de que, de uma forma ou de outra, isso volte à tona em breve, né? Que tipo de ação desde 2019, ou melhor, desde esse ano, quando você assumiu aqui, como é que isso está sendo colocado no radar de vocês? Quanto a essa questão da criação, vamos dizer assim, de um memorial, né, que venha trazendo toda essa história, vamos dizer assim, até uma história, vamos dizer não, é uma história trágica, né? Nós estamos falando do maior desastre ambiental, eu acredito que até do planeta, né? Se não o maior do Brasil, um dos maiores do planeta. Nesse sentido, isso nunca vai ser apagado da história, óbvio, né? Está na mente de quem passou por isso, está na mente dos marianenses, de todos que acompanharam, e isso aí vai ser estudado nos livros de história, enfim, isso aí é algo que vai ficar, eu diria que para sempre, como algo a não se repetir, né? Um desastre ambiental que tem que as medidas cabíveis para que isso não aconteça. Mas voltando a essa questão específica de isso se tornar, talvez é onde você queria chegar, meu amigo Luiz, quanto à questão disso virar um produto para visitação turística, um atrativo, né, para as pessoas virem aqui conhecerem, olha, como que está a antiga Bento, né? Uma vez que isso chama atenção, a gente sabe. Qual foi o tamanho? Né? Que essas coisas também trazem muita curiosidade, vamos dizer assim, né? As pessoas, inclusive os turistas quando vêm aqui no CAT, às vezes perguntam, né, para nossas recepcionistas, perguntam para os guias, perguntam para o marianense que está na rua no dia, olha, como é que faz para visitar lá o local que a lama passou? Né? A gente pode ir lá tirar foto, a gente tem curiosidade para saber. Não sei te dizer se aquele espaço essas pessoas já podem transitar, já podem ficar ali. Sinceramente, não sei como é que anda isso, a questão, né, que lá se vai poder ser construído alguma coisa algum dia, ou se pelo fato de estar numa região, né, que ainda tem barragens, por mais que está passando por todo esse processo, né, que a empresa assumiu esse compromisso de fazer com que essas barragens, né, sejam realmente seguras, se em algum momento aquilo ali vai poder receber, né, vamos dizer assim, uma construção, um memorial, que vai se tornar uma área de visitação. Isso aí quem vai poder te dar os detalhes maiores é a própria Vale, a própria Samarco e a própria Fundação Renova, que existe aí justamente para administrar esses assuntos. A pergunta essencial, claro que esse aspecto é interessante, mas a pergunta essencial é, você tem conhecimento de que esse assunto ainda esteja em tramitação, em negociação, em conversas entre as entidades e o poder público municipal? O que eu posso dizer é que sim,
é de quiescência da fundação em criar esse espaço. Se esse espaço vai acontecer lá na Antiga Bento, se vai acontecer em um outro espaço aqui de dentro da cidade, né? A minha opinião é que não seja feito aqui no centro da cidade. Nada contra ter um espaço para o turista visitar, para o marianense também, para as pessoas ir lá e verem como é que isso aconteceu, toda, né, vamos dizer assim, uma história que envolve essa tragédia. Mas já se cogitou que esse espaço poderia ser feito aqui dentro do centro histórico ou no entorno. É uma opinião, a minha opinião, que não se acontecesse, porque nós temos aqui belezas para serem, né? Para serem promovidas, espaços para o turista conhecer que vêm totalmente em contramão, né, com essa proposta. Mas que isso realmente poderia se um espaço configurasse como um atrativo turístico, vamos dizer assim, porque existem, né? Nós temos exemplos de locais como as Torres Gêmeas, onde aconteceu, né? Foi feito ali também em Nova York, um Marco Zero que conta toda também a sequência dessa história. Os turistas visitam o Museu do Holocausto, enfim, espaços que trazem muita dor, né, lembranças muito tristes nesse sentido, mas que as pessoas querem conhecer. Então, nada disso impede que fosse construído em Mariana. Na minha humilde opinião, que não seja aqui no centro histórico. Se vai ser lá na Antiga Bento, eu não saberia te dar detalhes como é que anda todo esse processo. O meu ponto nessa história, e a gente meio que fugiu um pouco também da questão do ecoturismo, totalmente. Mas ainda envolve porque é um crime ecológico, né? Então, crime ambiental, então ainda faz sentido. Mas tem um caminho lógico aí que é o seguinte, quando a gente fala do lugar do Holocausto, eu sei que ainda existem nazistas hoje, né? Mas não é igual naquela época. A gente também tem o que aconteceu em Chernobyl, mas Chernobyl não está funcionando. Você falou agora do 11 de setembro. Teve toda uma mudança no sistema aéreo, em como tudo acontece por causa do 11 de setembro. As consequências, né? Tudo aconteceu. No entanto, o que aconteceu aqui vai acontecer em Brumadinho e a mesma mineradora que causou o crime continua operando no mesmo lugar. Então é muito difícil falar que é uma homenagem ao lugar, à memória, se nada foi feito, inclusive as casas não foram entregues. Sim. Aí é muito difícil falar que esse museu ele vai representar o passado, o presente e o futuro, porque não existe o futuro, é o presente ainda, desde 2015, já que a mineradora está do lado, e provavelmente quem ia ganhar com esse turismo seria ou a fundação ou a própria mineradora, que é quem hoje poderia fazer esse lugar lá, a não ser que seja criada uma nova entidade que vá receber pelo lugar. Ou seja, é possível que abrindo um negócio desse, a mineradora, que já ganha às vezes com a própria extração, e o fato de querer aumentar a extração mineral, que cria novos problemas, como aconteceu aqui, foi o fato de colocar sobrecarga no negócio que criou esse problema, né? Querer ganhar mais, e aí tem aquele peso de quanto que eu vou ganhar versus qual que é o tamanho do problema. Eu prefiro ganhar mais agora. A mineradora ganharia com a extração, ganha com a reutilização de rejeito, porque o rejeito vem dela, logo ela reutiliza, ela ganha de novo, e ela ganha com o turismo no lugar onde ela destruiu. Então não é complicado a gente falar no lugar onde é o terceiro maior crime ambiental da história, eu acho, e o maior do Brasil, que ao invés de pensar em trabalhar o turismo ecológico, criar, igual eu falei, um selo verde para mostrar que Mariana mudou. Mariana mudou e mudou como? A gente hoje é uma cidade ecológica. A gente não é mais uma cidade exploratória. E isso não aconteceu, continua sendo exploratória. A gente poderia ser uma cidade verde, uma cidade que luta por esse selo que hoje vale mais do que há 6 anos atrás, esse selo verde. E que, ao mesmo tempo, está pensando em como que a gente lembra desse negócio aqui, faz um museu da desgraça, sendo que a desgraça não foi resolvida ainda. Não seria melhor pensar por esse caminho da ecologia e não do levantar de novo o que foi acontecido ali, igual você falou, com tanta coisa legal para mostrar, sim, com tanta coisa bonita, esquecer esse negócio do tipo, esquecer resolvendo, porque não vai ser esquecido, então resolver, para depois, no futuro, quando a mineração acabar, a gente realmente lembrar do que aconteceu, porque aí já, realmente, a mineração causou esse problema, e a gente lembra que ela causou esse problema, e hoje a gente vem aqui para relembrar. Porque, por exemplo, a escravidão foi há anos atrás e a gente não tem monumento nenhum na cidade sobre quem foi escravizado. A gente tem um monumento de quem escravizou, que são as igrejas e um pelourinho
que inclusive foi derrubado e depois reerguido, ou seja, é a colonização acontecendo todo dia. Mas não tem um monumento a favor dos escravos. Concordo. Essa questão vamos dizer assim, da criação, não de um museu, né, propriamente dito, mas de um memorial, de um espaço que venha contar tudo como aconteceu, enfim, todos os problemas ambientais que veio, eu comungo com a sua opinião que isso deva acontecer, sim, depois que outras coisas muito mais importantes sejam sanadas, resolvidas. Não vão correr para fazer isso para mostrar, não. A questão da reparação é efetiva. Não, né? Efetiva a questão ambiental, a questão social, as indenizações, né? Essa nova bento realmente, né? Os atingidos, né? Se não numa totalidade, mas a grande parte, com os problemas resolvidos. Vamos tentar forçar. Eu tenho tentado me colocar nisso. Vamos tentar falar em Bento e Paracatu. Paracatu sempre fica esquecido, a gente sempre fala Concordo em Bento. Plenamente. Né? Pelo fato do Bento ter uma comunidade maior, né? Ter sido a primeira impactada. Né? Não, concordo plenamente, Luiz. Até porque eu conhecia muito a Paracatu, ainda conheço, né? Paracatu de baixo, Paracatu de cima. Fui muito, já frequentei muito aquele espaço ali e não há como esquecer. Né? Tem que ter a mesma importância, o mesmo cuidado, tem que ser trabalhado da mesma forma. Muito bem colocado por você. Mas só terminando, Kelson, essa questão do memorial, eu vejo que o que vem a ganhar com isso nem é um espaço, vai ter aqui uma infraestrutura, você vai pagar para utilizar ou vai pagar para conhecer. A grande jogada na construção desse memorial é para mostrar o que está sendo feito a título de reparação. Tá vendo? Nós estamos cumprindo o que a gente mostrou aqui. Ó. Tá vendo essa área aqui onde a lama passou e destruiu? Foram plantados uma nova floresta. Esse rio aqui que ficou por anos turvo, que os peixes morreram, hoje a água está clarinha. Essa cachoeira que deixou de existir. Meio como penitência. Hoje voltou. A questão do memorial é para promoção. Entende? Então, assim, se essa promoção, olha, tá vendo? Uma coisa aqui da lama que estourou por causa disso e disso da barragem, tal, rompeu e aconteceu isso, mas aqui é tudo de bom que nós fizemos depois, tá, gente? Essa que é a jogada que eu vejo nesse sentido. Então, quer se construir um espaço, né, para mostrar que é o seguinte, estamos aqui fazendo nossa parte. Sem deixar, como diz o Kelson. Agora, como que isso vai ser construído? Olha, vejo bem, tá? Nada foi, eu não conheço, não assisti nenhum vídeo, nenhuma maquete, nenhuma proposta de como vai ser feito, não. Essa é a minha ideia. Eu imagino que, né, pelo que a gente já conhece, né, da fundação, de tudo que tem sido feito, se realmente esse espaço vinha a existir, um memorial, se o nome realmente for esse, né, um espaço voltado para que as pessoas conheçam todo esse processo, né, início, meio e o fim, não, porque a gente não sabe até quando isso vai se arrastar. Eu acredito que será muito mais para mostrar todo o processo de recuperação, né? Enfim, do que realmente a tragédia em si. E acredito eu que tomara que isso seja discutido. Isso tem que ser discutido com a comunidade de base, com a comunidade de Paracatu, com a comunidade de Bento, com o poder público. E que o dinheiro vá para quem morava ali, não para alguém que explorava. Com quem está ali. Olha, gente, vamos fazer um memorial então? Né? Isso chama atenção para as pessoas conhecerem, para os alunos das escolas conhecerem, nossa juventude, nossas crianças, as pessoas que visitarem Mariana, vai ter mais um espaço, né, a conhecer. E a gente sabe que isso atrai turista, é verdade. Então, como é que isso vai acontecer? Não seja simplesmente está aqui, está construído agora, não. Todo mundo tem que participar dessa colocação, porque no turismo as coisas acontecem assim, né? Se vem de cima para baixo, com certeza o sucesso não acontece. Eu queria mais uma vez agradecer o convite da DAPRO para participar dessa atividade, né? E embora eu não seja um anfitrião, eu te passo a palavra para finalizar essa atividade de hoje. Não, é isso. Muito obrigado também, Silas. A gente tentou dessa vez reduzir aquela tensão, apesar da gente ainda ser meio agarrado, para a gente não ficar tão tenso, tão quadrado, igual foram nos primeiros vídeos. Aí com certeza conseguimos. Mas conseguimos Só finalizando, a questão que a gente discutiu muito, a questão ambiental ligada ao Parque do Itacolomi, que é sim um grande diferencial a ser explorado, né? Um grande atrativo. Né? Eu falei da questão que o meio ambiente em Mariana, ele não está ainda bem, vamos dizer assim, ligado totalmente só aos impactos, né, voltados à mineração,
que podem ser explorados locais que não tem nenhum tipo de atividade minerária. Temos Cachoeira do Brumado, com a sua belíssima cachoeira, Represa da Fumaça, como eu disse também, que está muito trabalhada, voltada à questão do turismo. Não podemos esquecer de cachoeiras também muito bonitas, eu não vou conseguir listar todas aqui, mas temos Cachoeira dos Macaquinhos em Santa Rita, aí realmente é uma área próxima à mineração, né? Mas está lá intacta, tem uma água, vamos dizer assim, totalmente pura, um local belíssimo para banho. Temos Cachoeira do Ó, em Águas Claras e Cláudio Manuel também, um local belíssimo que pode muito ser bem trabalhado também como espaço de visitação, espaço para banhistas, né? Então, assim, o potencial de turismo, de ecoturismo mariano é grande, pode ter certeza. Ótimo. E, pessoal que está assistindo, na próxima semana a gente tem mais um episódio do videocast da W. Até lá.